Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês a como pintar esse risco, certo? Esse risco é da Ana Laura Rodrigues, tá bom? Então ela é feita apenas para fazer no canto da toalha, aí eu acrescentei mais uma rosa, né? Virada, para mim colocar ela no meio da toalha, tá? Eu vou usar aqui o pincel Pituá e vou usar aqui cores escuras, tá? O verde pinheiro, verde musgo e o verde folha para mim fazer aqui o preenchimento de todo o fundo, tá? Então, nas partes mais escuras que fica aqui próximo de uma rosa e outra, eu vou vir direto com a cor verde pinheiro. Vocês podem colocar também o verde pântano ou substituir as cores, né? Dependendo da cor que você vai pintar a sua rosa, tá? Eu vou pintar na cor vermelha porque foi a cliente que pediu, tá bom? Por exemplo, vocês podem fazer nos tons de azul, tá? Tom de rosa, enfim. Vocês quem escolhe aí que cor vocês querem colocar de fundo, tá bom? Então, nessas áreas mais escuras aqui, onde tá próximo as duas rosas maiores e as folhas, eu vou colocar a cor verde pinheiro diretamente aqui na toalha, certo? E eu vou alternando depois, mais pra frente, com o verde musgo e o verde folha, tá bom? Pra mim preencher toda a barra da toalha, certo? Essa toalha aqui é a toalha dele, mas ela não é a de pintura, ela é daquelas de bordar, certo? Mas dá pra pintar tranquilo, tá bom? Até porque ela tem um pouco a fibra dela é um pouco fechada, né? Então dá pra pintar tranquilamente, tá bom? Ela não é muito aberta. Por mais que ela seja de bordar, toalha pra bordado, né? Ela não é uma toalha que tenha essa parte aqui da barra bem aberta, ela é meio que fechadinha, então dá pra pintar, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui o preenchimento aos poucos, tá? Com a cor verde pinheiro. E eu vou mostrar pra vocês também o que acontece quando a gente faz um fundo fechado assim. Por mais que a gente preencha bem a fibra do tecido, quando a tinta vai secando, a gente vai vendo alguns espaçozinhos onde não foram preenchidos. Então, depois que eu fizer toda a pintura das folhas, das rosas, eu preciso voltar novamente com as minhas cores de fundo para mim retocar, certo? Então, é necessário fazer o retoque aqui também, tá bom? A gente vai ver falhazinhas nas folhas, né, entre uma rosa e outra, certo? Então, gente, esse risco vocês encontram disponível aqui na internet, né? Que foi a Ana Laura Rodrigues quem publicou. Então, vocês encontram com facilidade esse risco daqui dessas rosas, tá? Eu vou tirar uma foto da adaptação que eu fiz e vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tá bom? Ó, agora eu vou alternando agora, né? Já fiz toda a parte que eu precisava, agora eu vou usar o clareador e o verde musgo, tá? Pra mim espalhar essa tinta aqui. E o pincel Pituá eu tô usando de número 2, tá bom? Sempre em movimento circular, pessoal, pra não ficar marcado. Mesmo assim, tem lugares que fica marcado, mas como eu vou fazer um fundo aqui com stencil, aí disfarça, tá bom? Pra que fique toda a barra da toalha pintada, preenchida, tá certo? Então, espero que vocês gostem da ideia, tá? Se vocês gostarem, já vai deixando o like, tá? E compartilha com os amigos, com as amigas artesãs aí que gostam de pintar toalhas. Tem muitas encomendas de toalhas. Mais uma dica aí, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Então, gente, eu vou alternando com o clareador e o verde musgo, tá bom? Aí, mais na frente que eu vou colocar o verde folha. Mas, por enquanto, eu vou fazendo assim, com o verde musgo e o clareador. O clareador, pessoal, ele facilita bastante também na hora da gente espalhar a tinta, né? Para que não fique marcado. Ele vai dar uma diluída na tinta e vai facilitar na hora que a gente for espalhando. Meninas, eu coloquei fita crepe de fora a fora na minha toalha, tá? Para não acabar borrando, manchando a parte do barradinho aqui da toalha que fica para baixo, né? Então, eu coloquei uma fita crepe tanto embaixo quanto em cima, tá? Para acabar não ultrapassando o limite e acabar borrando a minha toalha e ficando um trabalho feio marcado, né? Fica até difícil de consertar depois se a gente ultrapassar o limite, tá bom? Então, eu coloquei uma fita crepe de fora a fora. Pronto, agora eu coloquei aqui o verde musgo, certo?
Aí eu vou alternando agora com o verde folha, tá bom? O verde musgo e verde folha e clareador. Eu vou fazendo assim. Ó, peguei agora o verde folha pra mim trabalhar com ele, tá? E sempre num pratinho, meninas, tirando bem o excesso, porque se eu vier diretamente com excesso aqui no tecido, já vai ficar marcado. Então, eu coloco a tinta no pincel pituar e venho tirando o excesso, tá? E sempre com auxílio do clareador também, certo? Eu vou fazer assim, ó, fiz toda a minha barra, toda a extensão de fora a fora dos dois lados, certo? Olha só como ficou. E para fazer as folhas, meninas, eu vou estar usando aqui as cores siena natural, verde oliva, verde pântano e branco, tá bom? Então, essa combinação de cores vocês já viram aqui no canal várias vezes. E é mais um ciclo de repetição, né? Como eu tenho essas cores, aí eu gosto de trabalhar com elas, tá bom? Então, na ponta da folha, eu venho da ponta da folha até a metade, eu venho com o verde, a cor siena natural. Da parte de baixo da folha até a metade, eu venho com a cor verde oliva, tá bom? E venho mesclando as cores, gente. Eu não deixo uma divisória no meio, eu sempre venho com verde oliva para dentro do siena natural, certo? Para dividir a folha, eu venho com verde pântano, traço uma linha no meio e puxo para fora, com o pincel em pé, tá? Agora eu venho aqui, ó, de fora e puxo para dentro, tá? Para mim fazer uma sombra. Vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir com o branco agora. Do meio, puxo para fora com o pincel em pé, de fora eu puxo para dentro. Então, pessoal, aí a gente vai fazendo assim, tá? Essas folhas aqui, meninas, elas só a metade, tá? É porque eu já risquei aqui por cima da fita crepe já pra mim ter uma ideia como é que vai ficar, tá bom? Mas vai ser processo de repetição, tá? Metade da folha verde oliva, metade da folha verde, metade da folha siena natural, tá bom? Mesclando as cores sempre, tá? Pra não ficar marcado. E a gente faz aqui a divisória com a cor verde pântano, tá certo? Olha só, do meio eu puxo pra fora, de fora aqui, ó, eu puxo pra dentro. Ilumino com branco, lavo o pincel, eu seco e ilumino com branco, tá bom? Do mesmo jeito, ó, de um lado, do outro. Por acaso foi excesso de branco, volta novamente com o verde pântano, tá? Não é verde pinheiro, gente, que eu tô usando, é verde pântano, tá bom? Olha só, pra mim fazer aqui a minha rosa, eu vou usar as cores vermelho vivo, vermelho escarlate e vinho, certo? Olha só como meu vermelho está. Mas aí uma artesã deu a dica, depois eu pegar o pano, né? Passar o ferro, depois de seco, tá, pessoal? Passar o ferro ao contrário para fixar mais a cor, tá certo? Então, vocês também podem pegar essa dica aí junto comigo, tá? Então, a gente pode fazer desse jeito. Agora, em cima, eu venho fazendo aqui com o vermelho vivo, certo? Depois eu vou usar, meninas, a cor vermelho fluorescente, tá? Eu ainda vou fazer o teste. Eu já fiz o teste 2 vezes e não deu certo. Mas eu vou pintar uma rosa vermelha. Vou esperar secar totalmente e vou colocar o vermelho fluorescente. Vou esperar secar totalmente e vou vir com a cor areia, clareando em alguns pontos. Pra ver se dá certo e vou mostrar pra vocês se dá realmente certo. Porque eu já tentei 2 vezes e não gostei do resultado. Eu não sei o que foi que eu fiz de errado. Não sei se vocês já tentaram também fazer essa técnica. E não sei se de vocês deu certo ou deu errado. Eu já tentei 2 vezes e deu errado. Agora, por quê? Não faço a mínima ideia. Mas eu vou fazer novamente. Porque eu não desisto fácil, né? Quando eu quero uma coisa, eu não desisto fácil. Então, meninas, aqui vai ser o processo de repetição. O meu vermelho escarlate, ele vai me servir como uma sombra. Aí eu vou trabalhar alternando.
o vermelho escarlate e o vermelho vivo. Depois é que eu venho com o vinho fazendo o sombreamento de toda a rosa, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai estar trabalhando com essas duas cores aqui, ó. O vermelho escarlate como a minha sombra, né? E o vermelho vivo como a minha luz, tá bom? Se vocês forem pintar em outras cores, é só substituir da mesma forma. A cor mais clara é a luz, a cor mais escura é a sombra, certo? Então, por enquanto, eu vou fazer isso, alternando, tá? O vermelho escarlate como a minha sombra, o vermelho vivo como a minha luz. Se vocês perguntarem, Tamires, eu posso usar outro tom de vermelho? Gente, pode sim. Vocês podem até substituir o vinho pelo vermelho profundo, também dá certo, tá bom? Ele vai ficar uma outra tonalidade, mas também dá certo, tá? Os meus pontos de luz eu vou iluminar com o vermelho vivo. Depois eu vou vir com o vermelho fluorescente, depois de totalmente seco, tá bom? Com vermelho fluorescente. Quando a gente pinta com vermelho, o que acontece? Quando vai secando a tinta, a gente vai vendo alguns pontos brancos. Isso significa falta de tinta, tá? Volta novamente e retoca. Coloca um pouquinho mais de tinta, onde tá aquelas falhazinhas em branco. Porque quando a gente vier com a cor vinho, o vinho ele vai ficar diferente. Ele vai ficar tipo que nem tá rosado, uma cor estranha. Então, isso significa falta de tinta. E não pense que, tá vermelho aqui, tá meio branquiçado aqui, quando eu vier com o vinho vai cobrir. Gente, pelo contrário, o vinho ele vai mostrar aonde tá o defeito, tá bom? Então, volta com a cor de sombra que você usou, ou a cor de luz que você usou, para depois vir com o vinho. Se por acaso vocês viram alguma falhazinha que tá precisando retocar a tinta, tá bom? No contrário quando a gente vê alguma falhazinha, quando a gente tá pintando com tons tipo azul, que vai iluminar com branco, que a gente vê algumas falhazinhas, o branco ele consegue cobrir totalmente, porque a falha que tá ali, ela é branca, a gente vai vir com o branco, então quase que não vai dar para perceber que faltou tinta ali, certo? Mas no vermelho é o contrário. Se eu vier com o vinho e tiver alguma falhazinha de tinta, que eu não preenchi muito bem o tecido, ele vai mostrar que ali teve falha. Tá bom? Então, cuidado com isso. A rosa vermelha é muito fácil de pintar. Por quê? Não vai branco. Ela é muito simples de pintar. Só vai o vermelho, tons vermelhos, né? E para iluminar, Tamires, o que é que eu faço para iluminar? Eu uso a cor fluorescente, tá? Porque se eu colocar o branco aqui, ele vai ficar rosa. Então, muito cuidado com relação a isso. Eu sempre falo para vocês aqui, certo? Olha só, pessoal, e agora a gente vai, né, preenchendo aqui as partes, né, onde tem a pétalazinha dobrada, com vermelho vivo, e depois eu venho sombreando aqui com o vermelho escarlate, certo? Aí agora eu venho, depois que eu terminar com o vermelho escarlate, eu venho com a cor vinho pra gente fazer o sombreamento aqui, certo? Enquanto eu tô fazendo a minha rosa, as minhas cores aqui, elas vão secando, certo? E o tecido vai absorvendo a tinta, e eu vou conseguindo enxergar alguns pontos que eu preciso retocar. Isso é muito importante, tá? Para vocês também que pintam toalhas, isso é muito importante, tá? Observem, vai fazendo a sua pintura e observe onde precisa retocar, tá? Para vocês depois voltarem retocando aqui, certo? Para não ficar essas falhazinhas, uns pontozinhos em branco, isso é falta de tinta, tá bom? Agora eu vou fazer com o vinho o sombreamento. Eu começo sempre por aqui definindo o copinho da rosa, mas eu venho tirando, ó, essa marcação que a gente deixa com o pincel, certo? A cor vermelha, ela é muito fácil de pintar, porém, qualquer coisinha ela já fica marcada. O vinho ele já marca muito rápido, muito fácil. Então, a gente precisa da tinta úmida, certo? Pra gente ir mesclando as cores. Por isso que tem que ser uma sequência e tem que eu faço assim, de maneira que seja rápida, certo? Tem que ser contínuo, tá? Faz uma parte e imediatamente já volta fazendo a outra, tá? Não pode esperar secar, por isso que eu falo pra vocês, não espere sua tinta secar. Já vem logo sombreando, fazendo a sua sombra, depois vem com a luz, depois é que a gente retoca, certo? Agora eu venho com o vinho, venho dando definição às pétalas, tá bom?
do mesmo jeito que está marcado no risco. Eu ainda consigo enxergar o risco, tá? Consigo enxergar onde tem as minhas áreas de sombra aqui, tá certo? Por baixo de cada pétala a gente tem sombra, então eu volto com o vinho aqui pra gente fazer a sombra, certo? E vem mesclando as cores. Depois eu vou esperar secar e vou vir com a minha cor vermelho fluorescente, tá certo? Venho definindo aqui as pétalas que está dobrada, né? A gente faz sombra embaixo, por trás e na frente, tá? E esfumaço. Sempre vem tirando o excesso, para que não fique marcado, tá bom? Olha só. O risco, eu vou tirar foto do que eu fiz e vou deixar aqui na descrição, certo? Mas vocês encontram com facilidade na internet, tá bom? Esse risco é da Ana Laura Rodrigues, tá certo, pessoal? Ela disponibilizou, aí eu resolvi pintar ele. Ó, vamos fazer aqui a rosa virada, certo? E vai ser o mesmo jeito. Vermelho vivo e vermelho escarlate. Depois é que eu venho com vermelho fluorescente, com o vinho e depois o vermelho fluorescente, certo? O vermelho escarlate vai servir como sombra, tá? Uma pré-sombra aqui, para depois eu vir com o vinho. Porque se eu vier com o vinho aqui diretamente, ele vai ficar marcado. Então, eu vou fazendo isso. Vocês podem também fazer, se vocês não quiserem fazer com vermelho escarlate, vocês podem fazer com vermelho tomate, tá? E vocês vêm aqui fazendo aqui toda a marcação de sombra, né? Como é uma rosa virada, é uma rosa pequena, então eu faço aqui a minha sombra, não tem problema, para depois eu vir com a cor vermelho vivo, tá? Então, eu vou definindo logo a minha sombra aqui, certo? Depois é que eu venho com vermelho vivo. Ó, essa cor, gente, é o vermelho vivo, tá? Essa pétalazinha, ela está dobrada. Ela tá virada para trás. Então, aqui tem luz, certo? E aqui é só um pouquinho de luz. Bem pouquinho mesmo. Depois eu vou vir com o vinho, quase que não vai dar para perceber, certo? Vocês podem substituir as cores, tá? Aonde eu tô colocando vermelho vivo, vocês usam um tom mais claro. Se vocês forem pegar na escala do azul, na escala do rosa, na escala do lilás, tá? Vocês vão ver o tom mais escuro e o tom mais claro para ir fazendo aqui, do mesmo jeito, tá? E assim eu vou trabalhando a minha rosa, certo? Aqui eu tô usando vermelho escarlate. E depois o vermelho vivo. Olha só, e termino de preencher aqui a minha pétala, tá? Com a cor vermelho vivo, venho mesclando aqui dentro do vermelho escarlate, certo? Aqui a gente volta novamente com vermelho escarlate, né? Meninas, quando a gente faz um fundo preenchido assim como esse, ou qualquer outro fundo, tá? A gente consegue visualizar aonde tem algumas falhazinhas, certo? Isso depois eu tenho que vir retocando novamente com a cor que eu fiz de fundo aqui, que foi o verde musgo, nessa parte, certo? Então, depois que eu terminar toda a minha rosa aqui, eu vou vir com o pincel menorzinho e vou cobrindo essas falhazinhas aonde eu visualizei aqui que tem falhas. Eu venho novamente com a cor com a cor verde musgo e venho tirando essas falhazinhas bem rente ao risco, certo? Tanto o verde musgo quanto aqui o verde pinheiro, tá? Eu consigo enxergar algumas falhazinhas.
Então, depois eu venho tirando, tá? Eu não deixo. Eu tiro toda essa parte, essa marcação, todas essas falhazinhas eu vou tentar tirar, certo? Venho com vermelho vivo, ó, terminando de preencher aqui. Quando eu colocar a cor vinho, aí a gente consegue ver mais definição, né? Mas sempre na ponta da pétala tem luz, tá? Então, a gente vem com a cor vermelho vivo, certo? Olha só, pessoal, agora a gente vai vir com o vinho para dar mais definição aqui em nossas pétalas, certo? Sempre tira o excesso do vinho, tá? Tira o excesso do pincel no pratinho ou na própria tampinha. Você já vai tirando o excesso aqui que vem a tinta, né? E esfumaço. Deposito a tinta aqui, vou definindo as minhas pétalas, né? E esfumaço. Tudo que está por trás tem sombra, então a gente vai fazer aqui a definição. Certo? Aqui na pontinha eu vou colocar um pouquinho de sombra. E vou definindo as pétalas aqui de cima, certo? E assim eu vou dando definição nas pétalas aqui, ó. Com a cor vinho, certo? Meninas, depois eu fiz o retoque, né? E fiz os galinhos com a cor verde pistache, tá? Para que se destacasse mais um pouquinho, certo? Como meu fundo é bem escuro, então eu peguei uma cor para fazer os galhos na cor verde pistache. E fiz um trabalho com stencil de renda negativas, tá? Aqui para fazer a parte das folhinhas, né? Eu vou fazer com verde musgo, um pouquinho de verde pântano e o branco, certo? Faço aqui o preenchimento com verde musgo, venho com verde pântano, fazendo uma sombra. E depois o branco para iluminar. Depois, se precisar, eu volto novamente com um pouquinho de verde musgo, certo? Aqui só a sujeirinha do pincel. E volto com um pouquinho de verde pântano para escurecer mais um pouquinho, certo? Aí eu fiz a parte do acabamento dos talinhos com a cor verde pistache, certo? Eu vou iluminar agora, já esperei secar. E venho com a minha cor fluorescente. Aonde eu tô colocando a cor fluorescente, meninas, é aonde vocês vão colocar o branco, tá? Se vocês forem usar o branco aqui em outra tonalidade, na cor rosa ou na cor azul, na cor lilás, aí vocês repetem o mesmo processo, tá? Só vim com o branco. Eu não aconselho vocês a pintarem rosas vermelhas utilizando branco, porque ele fica rosa, tá? Quanto mais a gente mexe, mais ele fica rosa. Então, é por isso que eu não aconselho vocês. Mas quem gosta de pintar e acha bonito, fica à vontade, tá bom? De iluminar com o branco aqui. Mas eu não gosto, então fica a critério de cada um de vocês, tá?
Eu fiz aqui uma sombra com o verde, a cor vinho, tá? Faço aqui uma sombra definindo as pétalas e na frente eu venho com a cor fluorescente, tá bom? Ó, na frente aqui eu venho com a cor fluorescente. Se por acaso foi excesso de vinho, a gente tira aqui com a cor fluorescente mesmo, certo? E aqui nas pétalas é só a gente vir dando sequência com a cor fluorescente, tá? Iluminando as pétalas. Agora espera secar muito bem, tá? Para depois vocês virem com a cor fluorescente para que ela se sobressaia ainda mais, tá certo? Depois vocês fazem a decoraçãozinha, colocam as gotinhas, certo? Dá mais brilho nela, né? Então, fica a critério de cada um de vocês a decoração final, certo? Aqui é só iluminar mesmo, muito simples e fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? E compartilhar com os amigos. Deixa sempre aquele comentário que eu gosto muito de ver, tá? Aqui embaixo. E na descrição tem um risco, meninas, tá bom? E tem também o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, quiser conversar comigo, tem meu contato aqui embaixo, tá certo? Eu mudei de número, então por isso que eu tô deixando meu contato aqui embaixo, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, é só me chamar no WhatsApp. Como é fluorescente, no flash aqui não dá pra visualizar muito bem. Mas a cor que fica muito bonita, meninas. Fica muito bonita mesmo, tá? A gente vai fazer a outra aqui, da mesma forma. A parte do acabamento e finalização fica por conta de vocês, tá certo? Se vocês quiserem colocar stencil, quiserem colocar galinhos, folhinhas, tá? Aí fica aí a critério de vocês, tá bom? E é só colocar a cor fluorescente. Por isso que eu digo pra vocês que é uma das rosas mais fáceis de fazer, é na cor vermelha. Por conta que a gente não usa o branco. Então, eu acho uma das cores mais simples e fáceis de fazer. Não sei vocês, se vocês têm alguma preferência de cor, diga aí na descrição, diga aí no comentário que vocês gostam de pintar, qual a cor mais preferida de vocês. Aqui, a cor vermelho é a que faz mais sucesso. Não sei as suas clientes aí, mas aqui sempre tem pedido de rosas vermelhas. Depois, se eu quiser voltar com o vinho novamente, tá? Para dar mais definição, eu posso. Se eu vi que o fluorescente foi muito, então não tem problema. Eu volto com a cor vinho novamente. Certo? Então, espero muito, muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixe o like, tá? Compartilha aí com os amigos. Vamos lá, mais uma meta, né, para ser alcançada. Vamos lá, rumo aos 10.000 inscritos. Compartilha, gente. Compartilha para ajudar. E eu agradeço demais, tá bom? Eu faço aqui as pétalazinhas, uma sombra com a cor vinho e depois eu venho com a cor fluorescente. Vou mostrar para vocês o resultado final. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Olha só. Ficando assim, meninas. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like.